dia para você, uma excelente terça-feira. Quero você com a sua lição na mão e hoje nós vamos falar sobre duas mulheres extraordinárias. Confesso para você que quando eu li a respeito desse título, eu pensei, vamos falar sobre a mãe e a irmã de Moisés. Mas não! A gente vai falar de duas mulheres que antecedem esse episódio e que talvez, assim como eu, você nem sequer lembrasse o nome delas. Acontece que o povo de Deus estava se multiplicando em grande quantidade e em pouco tempo. Então o faraó falou, eu preciso acabar com esse excesso de nascimento. Alguma coisa tem que ser feita, esse povo tem que parar de multiplicar. Então ele chamou duas mulheres que se chamavam Sifrá e Puá, que eram duas parteiras. A gente não sabe muito bem o contexto histórico, se elas foram chamadas para serem as parteiras de todas as mulheres do povo de Israel, ou se elas iam liderar um grupo de parteiras. A gente não tem certeza a respeito da função delas. A questão é, elas iam cuidar dessa parte. E elas receberam a seguinte ordem, vocês vão lá, fazer os partos, nasceu menina, entrega para a mãe, nasceu menino, dá um fim nele. Não deixa essa criança sobreviver, não. Todo homem que nascer, a gente vai acabar com essas crianças, porque aí o que dá força pro povo? O trabalho do homem, porque a mulher, né, não tinha o trabalho fora, o trabalho braçal. Quem tinha essa força eram os homens. Então, diminuindo o número de homens, teoricamente, diminuiria também a força do povo. Só que o que aconteceu? Muito antes de qualquer sinal, de qualquer evidência, de qualquer prova que Deus pudesse dar a essas mulheres do seu poder, elas escolheram ser fiéis a Ele e descumprir com a ordem do faraó. E quando nós vamos ao texto bíblico, nós vemos que essas mulheres, elas confrontaram, elas desobedeceram a ordem do homem mais poderoso do mundo naquele período. Como assim você está fazendo o contrário do que o faraó te mandou? O cara era o cara. Se ele falasse assim, ó, dá um fim nessas duas aqui, os servos dele iam matar as duas, porque quem mandava em tudo era ele. E nós vemos que elas não pensaram nisso. Elas simplesmente serviram a Deus. Mas quando elas foram questionadas a respeito do que estavam fazendo, elas falaram para o faraó, essas mulheres do povo de Israel, elas não são como as egípcias. Elas são cheias de vida, cheias de vigor, elas são fortes. E aqui a Bíblia traz um contraste entre aquilo que o faraó queria, que era a morte, e entre o povo de Deus, que era um povo cheio de vida. Deus usou duas mulheres comuns para confrontar o governante mais poderoso da época. Ele frequentemente escolhe os instrumentos mais improváveis para realizar os seus propósitos. Você pode se considerar um instrumento completamente improvável, mas não duvide de que Deus pode usar você para cumprir os propósitos dele. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos, mas claro, aproveita e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.